Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar vocês, meus irmãos, a rezarmos juntos uma Ave Maria. Meu coração se comove, porque assim como os filhos do Padre Jonas, eu também me sinto filho, ainda que adotivo. E essa é a primeira vez que eu prego aqui na Canção Nova, após a morte de nosso querido Monsenhor Jonas. Que Ele interceda por nós e pelas nossas famílias, que é o grande tema desta quinta-feira de adoração, as famílias. Quanto que nós aprendemos com Ele. Que Ele do céu interceda por nós, por você e pela sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acho que o Monsenhor merece uma grande salva de palmas. Obrigado por tudo, Monsenhor. Obrigado. Também uma saudação especial aos ouvintes da Rádio Canção Nova, pelos 43 anos. Quanta bênção, quanta graça de Deus através das ondas da rádio. Parabéns a você, ouvinte e também benfeitor da Rádio Canção Nova. Você é um evangelizador com a Canção Nova. Deus abençoe e que venham muitos e muitos anos de uma poderosa evangelização. Minha saudação também muito carinhosa a Luzia, ao Eto, a quem abraço com muito carinho, também ao Padre Wagner. Agradeço toda a intercessão de vocês e a acolhida. Bem, já fui apresentado, sou o Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família. Sagrada Família tem a sua sede em São Paulo, capital, e algumas missões, algumas casas de missões, membros da comunidade em diversas cidades no Brasil. Estou aqui hoje com a minha esposa, Rosana, somos casados há 34 anos, temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu. Os 2 mais velhos casados nos deram os maiores presentes talvez da nossa vida, que são nossos netos. São 8 netos, né? 5 na terra e 3 no céu. Então, alegria. Quero deixar um beijo aqui para o Guilherme. Guilherme, pequenininho, quase 3 anos, está lá na frente da TV, assistindo. Deixo também um beijo para o Miguel, para a Antonella e para os gêmeos que nasceram agora há 3 meses, o Antônio e a Alice. Esta pregação, ou este dia, esta quinta-feira de adoração, marca o lançamento deste livro, de minha autoria, da editora Canção Nova e editora Sagrada Família, e a família como vai. Ele marca o lançamento deste livro, que já pode ser encontrado na loja Canção Nova, na loja virtual, enfim. Este livro tem uma bonita história. Aqui mesmo, falando sobre família, num congresso das novas comunidades, e a Luzia sentada ali ao lado. Acabando a pregação, a Luzia veio conversar comigo. Dê um livro para a Canção Nova, sobre isso que você pregou, sobre a família. Vamos fazer uma parceria. Agradeço a Luzia por esse incentivo, inclusive incentivou a Rosana, minha esposa, a escrever um capítulo. Tem um capítulo aqui, é a primeira vez que ela escreve, um capítulo sobre Nossa Senhora, no finalzinho do livro. E agradeço a Luzia por ter dado esse impulso, agradeço a Canção Nova, a editora Canção Nova, por essa parceria de evangelização, né? Uma evangelização para resgatar as famílias. João Paulo II, que é o Papa da família,
quando ele pensou em criar um organismo na igreja para cuidar das famílias, porque ele foi um papa muito preocupado com as famílias. E ele então pensou em criar, na verdade, 2 organismos, que foi o antigo Pontifício Conselho para a Família e o Instituto João Paulo II para estudos sobre o matrimônio e a família. Hoje ele mudou de nome, né? Ele chama-se Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família. Tudo com sede em Roma, e também tem uma filial, podemos dizer assim, um braço no Brasil, em Salvador, esse Instituto João Paulo II. Enfim, com a preocupação do Papa com a família, ele, no dia 13 de maio de 1981, estava com o seu discurso pronto, era uma quarta-feira, aquela audiência geral do Papa. Ele então iria fazer o seu discurso de inauguração desses organismos que iriam trabalhar com toda a igreja em favor da família. E o que aconteceu naquele 13 de maio de 1981? O Papa foi atingido por 2 disparos. O turco Ali Agca tentou matar o Papa João Paulo II. Vejam, no dia de Nossa Senhora, depois o Papa disse que uma mão disparou e uma outra mão, a mão de Nossa Senhora, desviou a bala. Aquele assassino era profissional. Ele mesmo comentou: da distância que eu estava, eu nunca erraria. Não entendo porque ele não morreu. Mas Nossa Senhora tinha planos para o Papa João Paulo II e para as famílias. E justamente, vejam, a gente pode ver o ódio que o inimigo tem da família. Naquele dia, o Papa iria dar início a esses 2 organismos, que de fato eles iniciaram, existem até hoje. O Pontifício Conselho para a Família foi reunido à Academia para a Vida e também ao antigo Pontifício para os Leigos, hoje num único organismo, que é chamado de Castério, Leigos, Família e Vida. Papa Francisco reuniu tudo, mas tem ali um organismo que se preocupa com a família na igreja. Eu destaco isso para ver que nós estamos debaixo de um grande ataque. A família está sendo atacada, a família está sendo destruída. E nós somos chamados a sustentar a família, a defender a família. Nós somos sustentados a reerguer as famílias. O ódio do maligno contra as famílias, que é um dos pilares que está ainda hoje em pé e impede o avanço definitivo das forças do mal sobre toda a sociedade, é a família. A família e a própria igreja são 2 pilares que hoje ainda seguram o avanço definitivo do mal sobre toda a humanidade. Ele já conseguiu ganhar muito campo, mas ainda a família e a igreja, a família e os cristãos. Percebam que os ataques, eles têm sido direcionados justamente aí. Os cristãos estão sendo perseguidos, as famílias estão sendo atacadas, porque eles precisam destruir esses 2 pilares para poder avançar definitivamente nos seus projetos. O cardeal Cafarra, já falecido, antes mesmo de ser cardeal, foi incumbido por João Paulo II para presidir esses organismos para a família. E o que ele fez na época? Ele escreveu uma carta para a irmã Lúcia de Fátima, a vidente de Fátima, pedindo para ela, porque ela foi carmelita, que ela rezasse por esse instituto nascente. Ele não esperava uma resposta da irmã Lúcia, simplesmente ele enviou uma carta pedindo oração.
Mas para surpresa dele, irmã Lúcia respondeu. E um trecho da carta da irmã Lúcia diz assim, presta bem atenção. O que vem da irmã Lúcia de Fátima, que faz parte de todo o conjunto, de tudo aquilo que Nossa Senhora transmitiu para os pastorzinhos. Virá um momento em que o confronto decisivo entre Cristo e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Aqueles que trabalharem pelo matrimônio e pela família irão sofrer tribulações e perseguições. Mas, padre, não tenha medo, porque Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça. Amém? Amém? Pode aplaudir, porque a vitória é do Senhor através do Imaculado Coração de Maria. Ela mesma profetizou em Fátima, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Mas vocês perceberam a gravidade disto? Olha a gravidade. Olha o que irmã Lúcia revelou para todos nós. Cada um de nós que está aqui hoje, no Rincão, você que acompanha pelas redes sociais, pela TV, virá um momento em que o confronto decisivo, vejam, confronto decisivo, meus irmãos, é a batalha final. É a batalha final. E como é que vai ser essa batalha final? Qual é o campo da batalha final? Esta batalha final entre Cristo e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Se a batalha final já chegou, não sei, mas que ela já começou, nós já temos muitos sinais. Temos muitos sinais. Então guarde isso no seu coração, não para ter medo, mas para estar sempre com os joelhos dobrados, usando as armas que Deus coloca à nossa disposição, o rosário de Nossa Senhora, os sacramentos, a adoração eucarística, a oração, a vida de oração, a busca da santidade. Por isso é que hoje nós temos aqui a presença toda especial das relíquias dos santos Luís e Zélia Martin. Na próxima pregação, à tarde, eu vou falar sobre eles, mas apenas destaco a presença deles, das suas relíquias, um pedacinho do corpo de Luís e um pedacinho do corpo de Zélia, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Primeiro casal na história da igreja a ser canonizado juntos. Santos, viveram a santidade no cotidiano. As filhas foram pelo mesmo caminho. Então é a busca da santidade que vai também nos proteger nesta grande batalha final. Não esqueçam, o confronto decisivo entre Cristo e Satanás será sobre o matrimônio e a família. Sofreremos tribulações, perseguições, sim, mas irmã Lúcia escreve, não tenha medo, porque Nossa Senhora já esmagou a cabeça de Satanás. Na palavra de Deus, em Jeremias 8, versículo 11, é uma palavra que eu gosto de aplicá-la para a família. E diz assim, Jeremias 8, 11. Tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo e dizem, vai tudo bem, quando vai tudo mal. Vou repetir, Jeremias 8, 11. Tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo e dizem, vai tudo bem, quando vai tudo mal. Vejam, como disse, aplicando essa palavra para a família, tratam sem cuidado da ferida da família e dizem vai tudo bem, quando vai tudo mal. O tema deste livro, e a família como vai, é o tema da campanha da fraternidade
do ano da fundação da nossa comunidade Sagrada Família. O tema, na verdade, da campanha da fraternidade era Fraternidade e Família, e o lema era este: E a família como vai? Lá em 1994. E hoje, 29 anos depois, se fizermos a mesma pergunta, e a família como vai? Olhando para a sua família, olhando para as famílias no mundo, olhando como está a nossa sociedade hoje, e a família como vai? Muitas dizem, não, está tudo bem, está tudo bem. Será que está tudo bem? E a palavra de Deus, e dizem, vai tudo bem, quando vai, tudo mal. Nós temos hoje, como disse, esses ataques, as ideologias que estão nas escolas, estão nas políticas públicas, ideologias que normalmente ferem a dignidade da vida humana. Vejam quanta luta para aprovar o aborto. Vejam quanta luta para minar aquilo que é verdadeiramente o matrimônio que Deus criou, que só pode acontecer legitimamente entre um homem e uma mulher. Vejam a sexualização infantil, vejam os abusos que estão acontecendo. Querem normalizar ou normatizar a pedofilia, por exemplo, que é algo hediondo. Mas percebam que os discursos que vão acontecendo por aí vão numa linha de normalizar estas coisas. E vão entorpecendo, vão adormecendo as consciências, de tal maneira que a hora que o inimigo vier dar o bote, as pessoas estão tão adormecidas que não vão perceber. Por isso o Senhor diz, vigiai. Vigiai. Toda vigilância é pouca em relação às nossas famílias e às nossas crianças. Todos estes ataques, os relacionamentos estão enfermos. E de um relacionamento enfermo, se nascer uma família dali, essa família já nasce enferma. Os filhos que nascerem dessa família, nascem já doentes. E vão ter outros relacionamentos também enfermos. E vão gerar outras famílias enfermas. Então nós, meus irmãos, precisamos quebrar esta cadeia de maldição sobre as famílias. E proclamar toda a graça e a bênção de Deus, porque Deus está a nosso favor. O inimigo de Deus está contra nós, mas Deus é muito mais do que ele. E Deus está a nosso favor. Nossa Senhora está a nosso favor, os santos estão a nosso favor, os anjos estão a nosso favor, o céu está a nosso favor. Ainda que todo o inferno esteja contra nós, o céu é muito maior. Deus é muito maior e mais poderoso. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter coragem. Coragem para cuidar das feridas das famílias. Às vezes nós temos medo de tratar as feridas. Tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo. Tratam sem cuidado da ferida das famílias. Os matrimônios estão desajustados. Então o que o mundo quer fazer? Para consertar os matrimônios desajustados, eles estão inventando outras formas de matrimônio. Matrimônio é um só que foi criado por Deus. Mas eles dizem que esse matrimônio, que a Igreja Católica, que os cristãos acreditam, está ultrapassado. É uma união fracassada. Unir um homem e uma mulher não deu certo, dizem eles. Então nós precisamos inventar outros tipos de união para consertar o que eles dizem que não deu certo. Chegamos ao absurdo, você pega na internet notícias de pessoas que entram na justiça em outros países, inclusive no Brasil já teve gente tentando fazer isto, que querem casar com o seu cachorro.
Outras pessoas entram na justiça pedindo o direito de casar consigo mesmo. Veja, a humanidade, para não dizer que está louca, está doente. Está doente. Um quer casar com o cachorro, a outra quer casar com o gato, o outro quer casar consigo mesmo. Vejam, totalmente desvirtuado aquilo que é o belíssimo projeto de Deus, chamado família. Mas o que bagunçou isso tudo? O pecado. Quando nós olhamos para Adão e Eva, nós temos ali a união que Deus criou. Mas o pecado entrou e marcou a humanidade. João Paulo II, ele vai dizer que o pecado de Adão e Eva inundou o mundo. O mundo foi inundado pelo pecado de Adão e Eva. Mas vem um outro casal, José e Maria, que se torna o vértice da santidade que se espalha também por toda a humanidade. Nós hoje podemos escolher ser como família o modelo Adão e Eva ou ser o modelo José e Maria. Eu sei que a resposta aparentemente é fácil. Se eu perguntar para vocês, vocês querem ser o modelo de Adão e Eva ou José e Maria? Não precisa responder. Eu sei o que todo mundo aqui responderia. Só que não basta dizer da boca para fora, lógico, eu quero ser do modelo José e Maria. Mas não adianta você dizer, eu quero ser do modelo José e Maria, ou do modelo Luiz e Zélia, e viver como Adão e Eva. Nós precisamos ter a coragem de curar as feridas das famílias. Tratar profundamente, se necessário, para que as famílias sejam curadas. E aqui eu não falo só com os casais, os casados, ou os que têm essa vocação. Os solteiros, os celibatários, os padres, porque todos nós somos família. Na família eu sou filho da minha mãe, mas eu sou pai dos meus filhos, eu sou esposo da minha esposa, eu sou genro dos pais dela, mas eu sou sogro do meu genro e da minha nora, eu sou tio dos meus sobrinhos, eu sou sobrinho dos meus tios, eu sou neto dos meus avós e sou avô dos meus netos. Sou padrinho dos meus afilhados e sou afilhado dos meus padrinhos. Sou primo dos meus primos. Então percebe que nós temos diversas relações que nos colocam no coração da família. O Paulo, nosso filho mais velho, tinha 5 meses de idade, a Regina 1 ano e pouquinho, né, amor? E a Rosana, minha esposa, começou a passar mal. Isso lá em 1993. E ela começou a passar muito mal, fomos para o hospital. Os médicos examinaram, não conseguiram diagnosticar o que estava acontecendo, era algo grave, mas não conseguiram diagnosticar. Internaram a Rosana com uma possível infecção intestinal, fica ali o final de semana, 3 dias no hospital, sendo tratada com uma possível infecção intestinal. Ali os remédios começam a amenizar aqueles sintomas, ela volta para casa. Dali, uma semana, volta a passar muito mal, pior do que estava. Corremos para o hospital, os médicos examinam daqui e dali, não conseguiram identificar exatamente o que estava acontecendo, mas viram a gravidade da situação e resolveram, vamos ter que abrir para ver o que é. E, de uma forma urgente, levaram a Rosana para o centro médico, o centro de cirurgia, e foi feita a cirurgia, uma grande cirurgia, onde o seu apêndice já estava suporado há dias. E a gente sabe que tem gente que morre às vezes na cirurgia, quando o apêndice estoura na hora. Ela já estava com todos os órgãos internos tomados por infecção. Ela estava morrendo. O médico disse, se a gente não opera agora, ela não tinha mais 4 horas de vida. E aí ficou internada mais 12 dias. Vai melhorando, o médico dizendo, a cicatriz estava ficando bem, estava tranquilo. Vamos para casa. Dali menos de uma semana, novamente febre alta. Voltamos, imagina, nós com 2 crianças pequenas, ainda mamando no peito, quer dizer, tiveram que deixar, principalmente o Paulinho.
Tínhamos um comércio, então aquela loucura de abrir o comércio, era uma livraria católica, uma papelaria, eu abria com as crianças de manhã, atendendo até alguém da família vir socorrer a gente. Então aquela coisa toda, à noite no hospital com ela, rezando o terço, Nossa Senhora dando uma paz muito grande, enquanto às vezes nossos familiares estavam incomodados porque queriam processar o médico, processar o plano de saúde, e não, nós estávamos em paz com Nossa Senhora, Deus estava cuidando de tudo. Mas aí ela volta para o hospital, os médicos veem aquela febre alta, examinam e dizem, vamos ter que abrir de novo. E no mesmo local, aquela grande cirurgia volta a abrir porque já estava tudo infeccionado novamente. E aí depois da cirurgia, o médico disse, olha, ela vai ficar com o corte aberto. E ainda mais os drenos. Não pode, como da primeira vez, cicatrizar de fora para dentro. Tem que cicatrizar de dentro para fora, porque ela não vai suportar uma terceira cirurgia. Ela chegou a pesar 45 quilos. Depois disso tudo. Depois foram 6 meses de convalescência, sem poder pegar as crianças no colo. E quando ela saiu do hospital, foram mais 15 dias, totalizando 30 dias. O médico disse assim, agora em casa, ela saiu do hospital com o corte ainda aberto. Não levou pontos. Porque tinha que cicatrizar de dentro para fora. Aí o médico me orientou, você depois do banho, depois da limpeza, você tem que apertar para fazer sair qualquer tipo de secreção. Porque não pode cicatrizar assim. Porque vai infeccionar tudo de novo e ela não suporta uma outra cirurgia. E eu precisei enfrentar, porque eu lembro de uma vez um tio meu caiu, bateu a cabeça, levamos para o pronto-socorro, e enquanto eu estava ali no pronto-socorro, entrou um pedreiro que tinha dado uma marretada em cima do dedão dele. E aí ele chegou lá com aquele dedão todo estourado, né? E eu estava ali no pronto-socorro, fiquei olhando o médico cuidar daquele dedão, mas aí eu comecei a passar mal, me deu uma tontura, acho que eu tive que sair daquele ambiente. Mas ali não tinha jeito, eu não podia dizer, não, eu não posso ver isso. Eu preciso tratar da minha esposa, eu preciso enfrentar, eu preciso apertar essa ferida, até que ela fique curada. E aí, meus irmãos, é exatamente isso que nós temos que fazer com as nossas famílias. Nós temos que ter coragem de enfrentar as feridas que deixaram nossas famílias enfermas. Enfrentar estas feridas com coragem, para que nossas famílias sejam curadas. A ferida vem da falta de perdão, a ferida vem dos relacionamentos enfermos, a ferida vem dos ataques que nós recebemos de fora. As feridas vêm, sobretudo, pelo pecado. O Catecismo da Igreja Católica diz, para curar as feridas do pecado, Deus não nega a sua misericórdia. Então o Catecismo afirma, o pecado causa ferida em nós. Aliás, é a maior ferida que nós podemos ter em nossas vidas e na vida das famílias, é o pecado. Vejam, uma citação de Tobias, que eu coloco aqui no livro, E a Família Como Vai. Tobias capítulo 6, versículos 16 e 17. Tobias 6, 16, 17. Diz assim, o anjo respondeu-lhe, ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus do seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Palavra do Senhor. Vejam que palavra forte. Vejam o que o anjo, que é o arcanjo Rafael, revela para Tobias. Ouve-me,
E agora o arcanjo diz para nós, famílias do Brasil e de fora, porque a Canção Nova chega longe: ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. É quem se casa deixando Deus de lado. Se você forma família e Deus fica de lado, é aí que o demônio entra e domina. Ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam banindo Deus do seu coração e do seu pensamento, e se entregam à paixão, como o burro e o cavalo. Sobre estes o demônio tem poder. Meus irmãos, nós precisamos libertar as famílias desse poder demoníaco que entra quando Deus sai. Quando nós não damos lugar a Deus, reina o pecado e o autor do pecado. Aí está a maior ferida que nós precisamos enfrentar em nossas famílias. Um dos remédios nós teremos daqui a pouco: a adoração ao Santíssimo. Jesus presente na Eucaristia. É um dos grandes remédios que nós temos para curar as feridas das famílias. O segundo remédio, eu deixo vocês curiosos, eu vou dizer à tarde, tá bom? São dois grandes remédios para curar as famílias. E assim nós vamos colocando as famílias no caminho dos santos. Nós vamos colocando as famílias no caminho que Deus sonhou para cada um de nós. E nós não podemos nos omitir. Não pode haver omissão da nossa parte. São João Paulo II, ele, lá naquele documento de 1981, Familiares Consórcio, ele fala sobre o dever social da família. E essa palavra de João Paulo II me chama muita atenção, porque coloca sobre nós uma grande responsabilidade. A responsabilidade sobre as famílias é de cada um de nós, é da igreja, deve ser também do Estado, da escola, mas sobretudo nós que somos famílias. E João Paulo II diz assim, Familiares Consórcio número 44, o dever social das famílias é chamado ainda a exprimir-se sobre a forma de intervenção política. As famílias devem, com prioridade, diligenciar para que as leis e as instituições do Estado não só não ofendam, mas sustentem e defendam positivamente os seus direitos e deveres. Em tal sentido, as famílias devem crescer na consciência de serem protagonistas da chamada política familiar e assumir a responsabilidade de transformar a sociedade. De outra forma, as famílias, presta atenção nisto, as famílias serão as primeiras vítimas daqueles males que se limitaram a observar com indiferença. Se nós, meus irmãos, formos indiferentes, omissos, diante dos ataques que a família vem sofrendo, nós seremos as primeiras vítimas daquilo que simplesmente ficamos observando. Nós temos que arregaçar as mangas e cumprir o nosso papel. Primeiro, o de ser família. Primeiro, o de ser família. Na própria definição da igreja, lá no Vaticano II e João Paulo II, ser família, comunidade de amor. Inclusive é o carisma da nossa comunidade. Ser família, comunidade de amor. Inclusive, também indico para vocês, está aí nas livrarias Canção Nova, também na livraria virtual, este livro também de minha autoria, Família, Comunidade de Amor. Neste livro, eu apresento a família como igreja doméstica, é um estudo profundo, baseado sobretudo em São João Paulo II,
falando sobre a identidade e a missão da família. E a busca também da santidade, a família como igreja doméstica. E aqui o Papa João Paulo II, ele exatamente diz isso: família, torna-te aquilo que és. Então a primeira grande missão da família, antes de nós tentarmos transformar o mundo, e também é a nossa missão, mas em primeiro lugar é ser família, fundado no sacramento do matrimônio, construir uma família em Deus. Como nós um dia respondemos, aqueles que são casados, responderam lá no altar, diante de Deus: estais dispostos a acolher os filhos que Deus enviar e educá-los na lei de Cristo e da igreja? E os noivos respondem: sim. É isso que nós precisamos. Se nós queremos uma nova geração, precisamos cumprir a promessa que um dia fizemos no sacramento do matrimônio: educar os filhos na lei de Cristo e da igreja. Somente assim nós teremos uma sociedade nova, homens e mulheres novos, famílias novas, para renovar a sociedade. Faz parte da batalha, é uma luta, é uma batalha. Os santos Luís e Zélia também batalharam. Uma das filhas foi muito difícil, mas eles não perderam a fé, eles acreditaram. E ela, Leônia, hoje serva de Deus, está com um processo de canonização, caminhando lá no Vaticano já foi declarada serva de Deus. Aquela filha difícil, hoje vai para os altares. É possível, porque eles acreditaram, mas também fizeram a parte deles. Eles sabiam que Deus podia mudar o coração de Leônia, mas eles acreditaram junto com a educação. Eles não cruzaram os braços e deixaram toda a tarefa para Deus, porque a tarefa primeira é deles, pelo sacramento do matrimônio, de educar os filhos na lei de Cristo e da igreja. E essa semente plantada no coração de Leônia deu frutos e frutos de santidade. É assim que nós devemos cuidar das nossas famílias. Mas nós temos também, e eu quero ir encerrando mais uma vez com o Papa João Paulo II e o Catecismo da Igreja Católica, que nos dão uma grande esperança. Falei aqui muito de batalha, a situação do mundo vocês estão vendo como é que está, os desafios estão e são imensos. E muitas vezes, diante deste inimigo, que parece gigante, a gente se sente tão pequeno, não é verdade? Como é que nós vamos lidar com esse inimigo que parece muito mais poderoso do que nós? E nisso tem sim uma verdade: ele contra nós é muito mais poderoso, porque ele tem esse poder. Nós, pobres seres humanos, não temos o poder de lutar com ele e vencer pelas nossas forças. Por isso é que Deus envia sobre nós a sua força e nos dá as suas armas. Então olha que bonito que João Paulo II, num dos livros que foi escrito sobre ele, uma entrevista, ele vai dizer assim, diante dessa batalha, a batalha final, como é que vai ser? Vamos suportar? Será que nós vamos aguentar os tempos de perseguição? Como é que vai ser? Será que a gente vai conseguir vencer? Aí ele diz assim: quem pode pôr um limite definitivo ao mal é precisamente Deus, que é a justiça por essência, sendo aquele que premia o bem e castiga o mal em perfeita harmonia com a realidade. Então guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Quem pode pôr limite definitivo ao mal é Deus.
E Ele vai fazer isto. E nós vamos presenciar isto. E o Catecismo da Igreja Católica confirma, dizendo assim, está lá no parágrafo 677. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Isso me lembra Padre Jonas pregando pelo Brasil inteiro, durante décadas, falando sobre a nova era. Hoje nós temos a nova ordem mundial, que é a mesma coisa. Os que mandam no mundo estão aí tentando controlar o mundo, financiar essas ideologias todas para destruir a família, destruir a igreja, destruir os cristãos. Eles são muito mais poderosos do que nós, mas Deus é muito mais. Quem pode pôr limite definitivo ao mal é Deus, é Ele. E o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, mas por uma vitória de Deus. Uma vitória de Deus. Creia nisto. É exatamente isto que Deus vai realizar se nós nos entregarmos a Ele. E na adoração de hoje, é isso que nós queremos. Estar diante daquele que dá a vitória. Não somente esta vitória agora, não somente uma cura, uma libertação para as nossas famílias, mas nos dará a vitória final. A vitória final está nas mãos daquele em quem nós colocamos a nossa fé. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.